conversar um pouquinho sobre os apócrifos. Primeiro ponto importante de nós sabermos em relação aos apócrifos é que quando falamos de apócrifo, o número dos apócrifos são muito gigantesco. A palavra apócrifo é uma palavra grega que significa escondido ou ocultos ou desconhecidos. A ideia é daqueles livros que não foram reconhecidos, que não foram apresentados, ficaram ocultos, ficaram escondidos, e traz uma ideia de livros que não têm um reconhecimento como livros inspirados por Deus. Então, quando nós falamos sobre apócrifos, o número dos apócrifos são muito grande, né? Não teria como nem mencionar aqui com exatidão e precisão o número e quais seriam os apócrifos. São muitos. E dentro da listagem dos apócrifos, nós temos os pseudos apócrifos, pseudepígrafos e assim sucessivamente. Então, é um número muito grande. Mas quando nós falamos de apócrifos nessa aula de hoje, nesse tópico, a ênfase recai sobre 7 livros mais exclusivos. São aqueles 7 livros que aparecem na Bíblia Católica dentro do Antigo Testamento. Eu estou aqui com uma das Bíblias católicas mais conhecidas, que é a Bíblia Católica de Jerusalém, embora há muitas outras, mas essa é uma das mais conhecidas e mais comentadas, que eu estou apresentando para vocês como exemplo. E nessa Bíblia aqui, por exemplo, você encontra os 7 livros a mais no Antigo Testamento, que não contém na Bíblia protestante. São eles o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de 1º e 2º Macabeus, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiastes e o livro de Baruque. Esses são os 7 livros apócrifos que a nossa aula de hoje vai dar ênfase para eles, porque são os livros mais conhecidos e que estão presentes na Bíblia Católica. Também nós temos acréscimos, como alguns versos acrescentados no capítulo 10 do livro de Esther e 2 capítulos acrescentados também no livro de Daniel, que é o capítulo de número 13 e 14, e também no capítulo de número 10 de Daniel, se não me foge da memória, versículo 24 a 70, se não me engano, é algo mais ou menos dessa natureza, você tem ali também esse pequeno acréscimo. Então, são alguns pequenos acréscimos no texto original, que nós já temos na nossa Bíblia, e esses 7 livros a mais. Então, a ênfase aqui recai sobre esses apócrifos. Então, vamos começar a compreender a questão desses livros apócrifos. O primeiro ponto que nós temos que entender é a questão do fechamento do cânon judaico, que é o cânon do Antigo Testamento, a definição de quais seriam os livros considerados inspirados e qual não seria considerado. Em relação aos livros, em torno dos anos 400 a.C., 445 aproximadamente, já tinha a separação dos livros que eram considerados verdadeiros. Segundo a tradição, Esdras, os sacerdotes, já tinham separado esses livros e eles já estavam separados. Mas não havia um cânon oficial, não havia uma reunião oficial que definisse oficialmente aqueles livros como sagrados. Mas eles já estavam separados. Inclusive, Flávio Josefo, historiador judeu ali do 1º século, do famoso livro História dos Hebreus, ele menciona isso e diz que os livros eram os 24 livros e que outros livros foram escritos, mas porém não eram considerados inspirados. Então, essa definição dos livros já havia sido feita, mas não havia sido oficializada. A oficialização é duvidosa. Muitos sugerem que foi oficializado no concílio de Jânia, entre os anos 75 e 117 depois de Cristo. Porém, não há uma aceitação total dessa questão. Não há uma concordância exata. É uma possibilidade de, nesse concílio, de fato, ter sido fechado o cânon judaico. Mas outro fato importante é a tradução da Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego, feito em 225 a.C. Porque na tradução da Septuaginta, do texto hebraico para o grego, os livros apócrifos foram incluídos. Então, a partir daí, os apócrifos vão sendo difundidos no meio de Israel. E a Igreja Católica, ela gosta muito de pontuar que havia 2 cânones em Israel. O cânone alexandrino e o cânone que ele era palestinense. Ou seja,
o cânone que era mais para os judeus helenísticos, aqueles judeus de língua grega, e o cânone que era mais para os judeus mais tradicional, mais conservador. E que no cânone dos judeus alexandrinos de língua grega, eles usavam a Septuaginta, que continha os apócrifos. E os cânones dos judeus mais ortodoxos, mais conservadores, palestinenses, eles só usavam o Antigo Testamento hebraico, que não continha os livros apócrifos. Então a Igreja Católica gosta de fazer essa distinção entre os dois cânones. E o certo é que o cânone judaico de língua hebraica, ele nunca conteve os apócrifos. Mas o cânone mais helenístico, em língua grega, que é o alexandrino, que é a Septuaginta, ele continha os apócrifos. E a igreja primitiva, ela vai usando esse Antigo Testamento grego, alexandrino, com os apócrifos. Então, ele vai sendo utilizado, ele vai sendo difundido. E aí nós chegamos naquilo que é conhecido como Vulgata Latina. A palavra Vulgata significa vulgar, ou seja, é uma língua vulgar, é a tradução do Antigo Testamento do hebraico e do grego para o latim, que era a língua do povo, a língua de Roma. E então, na tradução feita por Jerônimo, no final do século IV para o século V, ele inclui esses livros apócrifos à Bíblia Vulgata, a tradução da Vulgata. Então ele vai fazer a tradução do hebraico e também do grego. E do grego ele vai pegar, então, esses livros apócrifos e vai levá-los ali para a Vulgata. E a Vulgata vai se tornando, então, a Bíblia oficial do movimento católico, da fé católica, né? Inclusive, no Concílio de Trento é decidido que a Bíblia oficial é a Vulgata. Então a Vulgata ela vai ganhando peso ali dentro do catolicismo, vai sendo utilizada de forma muito forte dentro do catolicismo, e ela contém os apócrifos. Então, com isso, os apócrifos vai sendo utilizados normalmente, embora, possivelmente no Concílio de Jânia, em 75 a 117 d.C., os judeus tenham descartado definitivamente os apócrifos, contudo, os cristãos continuam usando aí, a partir da Septuaginta, a partir da Vulgata, continuam usando, e isso vai chegar até os dias da Reforma Protestante. Quando chega na Reforma Protestante, Martinho Lutero vai descartar, dentro do protestantismo, o uso desses livros e vai recorrer àquilo que os judeus haviam definido. Vai recorrer à visão judaica e vai descartar esses livros apócrifos, vai descartar esses 7 livros que vinham sendo usados normalmente. Porém, como eu disse, por mais que esses livros vinham sendo usados, eles não haviam sido canonizados. Não havia feito um canon aonde que incluísse eles definitivamente, porque no canon judaico eles não foram incluídos. Então, o que os católicos vão fazer? No Concílio de Trento, que acontece entre os anos 1545 e 1563, então a Igreja Católica, nesse Concílio de Trento, vai definir esses 7 livros como canônicos. E é por isso que nós, protestantes, os chamamos de apócrifos. Os católicos, por sua vez, os chamam de deuterocanônico, porque a palavra deuterocanônico é a junção de 2 termos gregos, o termo deutero e o termo canônico. Deutero significa segundo, canônico, vara de medir. Ou seja, o que eles querem dizer é que esses livros eles foram incluídos na segunda vara de medir. Na primeira, eles não foram incluídos, que é feito pelos judeus, possivelmente em Jânia. Mas no segundo, que foi feito pelo catolicismo, eles foram incluídos. Então, por isso que eles preferem chamar ele de deuterocanônico, ou seja, incluídos na segunda vara de medir, incluídos no segundo cânone. Então, esses 7 livros que aparecem na Bíblia Católica, são esses 7 livros que sempre acompanharam a Bíblia helenística, a Septuaginta, acompanharam a Vulgata, e que por fim foi oficializado no Concílio de Trento pelo catolicismo. Porém, os judeus nunca os reconheceu. Os judeus mais ortodoxos, os judeus mais conservadores, nunca os reconheceu, porque eles partem da língua grega, eles partem de um contexto mais helenístico, de um contexto que se misturou o povo de Israel com o povo grego. E os mais conservadores de Israel, os judeus mais ortodoxos, eles não aceitam essa mistura. Eles não aceitam essa troca linguística do hebraico para o grego. Enfim, eles conservam o texto na sua originalidade do hebraico, na língua oficial de Israel, e não reconhecem essa língua helenística, certo? Então, é aí que vem essa origem desses livros para o catolicismo. O catolicismo, ele pega isso da Septuaginta, pega da Vulgata e, por fim, oficializa no Concílio de Trento.
Espero com isso ter esclarecido sobre os livros apócrifos. E, como eu disse, há um número muito gigantesco de apócrifos que nem convém apresentar eles aqui. Esses 7 serão a nossa ênfase na nossa aula. Ok? Que Deus abençoe.